Voltei! E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora vamos dar play nessa aula, porque hoje a gente vai se divertir muito, porque o assunto, como a gente já pode observar, cultura corporal de movimento, jogos e brincadeiras. Se eu sei que eu tenho uma coisa, que eu tenho uma certeza, é que vocês gostam de jogar e de brincar. Então a gente vai começar essa aula de hoje já tentando entender mais ou menos o que seria isso. Então, bora lá? Primeira parte aqui, ó. Brincando de aprender. Cirandinha, amarelinha, pega-pega. Se tem um assunto que é coisa séria, é a brincadeira. Desde crianças desenvolveremos uma série de atividades de formas despretensiosas, apenas para diversão. Porém, o brincar pode ensinar muito mais do que podemos imaginar. Aí a pergunta que eu faço para você já de antemão é: mas o que é brincadeira? Bom, a gente vai analisar de forma técnica o que é essa brincadeira, mas eu quero que você já vá pensando. Ah, professor, brincadeira? O que seria brincadeira? Ah, é quando eu tô lá no meio da rua brincando, pego uma boneca, pego um carrinho, pego uma bola e tô me divertindo livremente? Talvez você já tenha uma percepção do que é brincadeira. Vamos ver tecnicamente o que seria a brincadeira, tá bom? Vamos lá. Brincadeira é coisa séria. A brincadeira pode ser compreendida como atividade cultural, lúdica, livre de regras que, além de propiciar diversão, contribui na socialização e desenvolvimento cognitivo e motor do indivíduo. São exemplos de brincadeiras: bolinha de gude, pipa, pular elástico, bandeirinha, cabaninha, pular corda, bambolê. Quanta brincadeira! Então, volta aqui e vamos entender exatamente o que foi que eu quis dizer. Brincadeira é atividade lúdica. Professor, que palavra é essa? Lúdica? Pensa na ludicidade como uma dinâmica livre, divertida, descontraída. É aquela atividade que a gente faz imaginando, apenas livre. Pensa na atividade livre? Ludicidade. Então, brincadeira é uma atividade lúdica, e aí eu deixei bem claro lá que tinha um aspecto de sem regra. Porque quando a gente coloca a regra, essa brincadeira vai ser adaptada e vai evoluir por um outro tipo, que é o que a gente vai observar já já, mas antes de mão, temos alguns exemplos de brincadeira. Eu citei pega-pega, bolinha de gude, pipa. Veja que todas essas dinâmicas, elas simplesmente acontecem. Tipo, eu vou soltar uma pepeta. Então você vai lá. Mas eu tenho competitivo, professor, porque eu passei cerol. Nada de passar cerol. O lance é você estar livremente brincando, de forma descontraída, leve, sem regra e, é claro, em que todo mundo que estiver interagindo ali possa estar se divertindo. A partir do momento que a gente adaptar e colocar regra, essa brincadeira vai se modificar e evoluir para um jogo. Então vamos ver aqui o que seria esse jogo, beleza? Então aqui, ó. O jogo é toda e qualquer atividade em que existe a figura do jogador e regras que podem ser para ambientes restritos ou livres. São categorias de jogos. Os cooperativos, atividades que visam a colaboração em grupo, exemplo, gincana, e competitivos. Há uma disputa a fim de obter um vencedor. O exemplo, queimada, baleado, dodgeball, tudo isso é a mesma brincadeira, tá? Eu acho que não sei como é que vocês conhecem, pode voltar para mim. Eu não sei como é que vocês conhecem essas brincadeiras, mas baleado, queimado e dodgeball, tudo é a mesma brincadeira, só muda a denominação, dependendo da cultura, da região que você esteja desenvolvendo, isso vai ter outro nome, mas continua sendo o mesmo jogo. E aí, voltando, professor, o que é o jogo que eu não entendi? De forma simples, serena, calma, jogo é uma brincadeira que a gente colocou regra. A partir do momento que a gente pega e começa a adaptar, criar regras, criar contextos em que a gente começa a delimitar aquela atividade, aquilo passa a ser um jogo. Ah, professor, então isso é um esporte? Não, calma, calma. Daqui a pouco a gente chega no esporte, mas a princípio aqui a gente vai focar só na brincadeira e no jogo. Quero que a gente foque bem nessa diferença. A brincadeira é uma atividade descontraída, lúdica, dinâmica, livre, sem regra. Já o jogo tem regra. É uma regra que a gente adapta para aquela prática. Ah, professor, se eu vou adaptar, eu posso modificar a regra? Claro que sim. Eu lembro, como se fosse ontem, quando eu fui brincar de tecbol. Tecbol, professor? Tecbol, bets, não sei como é que você chama, mas eu fui brincar e eu brincava apenas tocando a bolinha quando fazia, jogava por cima, arremessava, tocava, fazia uma estrelinha, mas só tinha que tocar na bola. Se eu pegasse a bola, eu seria eliminado. Fui jogar com a minha irmã em um outro bairro,
e aí a regra era diferente. Vejam que, a depender de quem esteja jogando, de quem esteja participando, as regras vão se adaptando. E aí eu fui fazer uma estrelinha, só toquei na bola e começaram a rir de mim. Mas o que foi que eu fiz? Eu não sabia que a regra lá era diferente. Então, o jogo, as regras são adaptadas e diferenciadas. Quando a gente for falar do esporte, lá mais na frente, a gente vai ver que o esporte, a regra é padrão. Não importa quem esteja jogando, sempre vai ser as mesmas regras. Mas então, a princípio, brincadeira livre, jogo com regra, que a gente adapta ali para a atividade do momento, beleza? Vamos continuar. A gente falou de brincadeira, falou de jogo, agora a gente entra na recreação. Quando os jogos e brincadeiras se misturam, o que temos é um momento de descontração, lazer e recreação. Essas atividades podem ser feitas por todos, além de garantir muita diversão, essas práticas colaboram na manutenção cultural da comunidade. Então, vamos a um entendimento geral. A gente pode brincar? Pode brincar. A gente pode jogar? Pode jogar. E quando a gente faz tudo isso ao mesmo tempo, interagindo, a gente está ali naquele momento em que vocês gostam, que é a hora do recreio, em que vocês podem estar livre e adaptando as brincadeiras e jogos para o mesmo momento em que vocês vão acabando socializando um pouco mais, interagindo e conhecendo quais serão as dinâmicas que em uma determinada ação, em determinada atividade, vocês conseguem estabelecer, ó, isso aqui funciona aqui. A gente pode fazer, por exemplo, um mini torneio, uma mini competição, algo que a gente vai livremente brincando e colaborando, tanto o brincar quanto o jogar. Tranquilo? Tem certeza? Estamos bem? Então, eu acredito que essa parte está suave, então a gente vai, eu acho que fazer atividade. Não! Boa, muito bem, a gente vai fazer uma reflexão cultural, porque todo esse contexto do que eu mencionei acerca de brincadeiras e jogos só acontece por meio da cultura. O que é a cultura? Vamos lá. É o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. A reflexão seria do que seus avós brincavam quando criança. Então, vamos ao entendimento. Do que você brinca? Vamos começar daí. Antes de você responder a do seu avô, eu lhe perguntaria, do que você brinca? A brincadeira, por exemplo, eu brinco da manja, professor. Boa. Seus pais brincavam da manja? Eu não sei, professor. E os seus avós brincavam da manja? Ih, piorou, professor. Então, de onde vêm as brincadeiras que vocês desenvolvem? Provavelmente a sua avó brincava de boneca. Minha avó brincava de boneca? Provavelmente. Era talvez uma de espiga de milho, alguma coisa que ela construiu e adaptava? Provavelmente. Mas não continuava sendo a brincadeira de boneca. E vejam que isso vai passando culturalmente. Que as meninas brincam de boneca, os meninos brincam de carrinho. Independente de como essa construção se faça, ela é repassada. Vejo que é um conhecimento que, minha avó brincava de boneca, minha mãe brincou de boneca, eu vou brincar de boneca. Por que não? Brinco de boneca. Mas eu gosto de carrinho. Sem problem, no problems. Vai depender de como essa cultura vai chegar até você. Veja que a gente não tem impedimento nenhum que nos limite. A vivência da cultura, ela é livre e espontânea, desde que você se permita a conhecer novas possibilidades. Então, de forma geral, a cultura é um conhecimento e esse conhecimento, quando passa de alguma forma, dependendo da comunidade, dependendo do grupo com que você socializa, esse conhecimento vai se imbrincando, vai entrando dentro de você e você vai... nova percepção de conhecimento, tá bom? No caso aqui, como a gente faz cultura corporal, são as práticas dinâmicas que a gente utiliza o corpo. Tranquilo? Espero que sim. Agora sim, se tá tranquilo, a gente consegue responder atividade. Vamos lá, exercitando. Primeira pergunta. Qual a diferença de jogo e brincadeira? Tá muito fácil, vamos lá. Alternativa A, brincadeira tem regra, jogo não. Alternativa B, jogo é fácil, brincadeira é difícil. Alternativa C, jogo tem regra, brincadeira não. Alternativa D, brincadeira é para criança e jogo é para adulto. Tá muito fácil, Serena. Quero ver você responder em 5, 4, 3, 2, 1. E a alternativa certa, jogo tem regra, brincadeira não. A gente viu, brincadeira tem regra? Claro que não. Brincadeira é algo mais lúdico, como a gente já mencionou. Jogo é fácil, brincadeira é difícil? Nada a ver. A última ali era brincadeira para criança? Não. Brincadeira para todo mundo e assim como o jogo é uma alternativa que a gente consegue adaptar. Lembre que as regras são adaptativas para todos. Então, a alternativa correta, C, jogo tem regra, brincadeira não. Vamos mais um exemplo aqui, rapidão, São exemplos de brincadeira e jogo, respectivamente. Essa palavra respectivamente quer dizer
Cada uma corresponde na sequência das alternativas. Então, primeiro vai ser uma brincadeira e depois um jogo. Vamos lá, alternativa A, futebol e vôlei. Alternativa B, pepeta e taquebol. Alternativa C, judô e xadrez. Alternativa D, Free Fire e Minecraft. Meu Deus, só os termos técnicos. E dole 1, dole 2. E a alternativa certa, B, pepeta e taquebol. Professor, o que é pepeta? É pipa. Acho de papagaio, não sei como é que você chama, mas muita gente chama de pepeta. Então é pepeta e taquebol. Taquebol por quê? Porque tem as regras, como eu mencionei, que você vai jogando e adaptando. Tranquilo? Fácil? Então, se tá fácil, bora brincar. Ó. Você vai ter um momentinho aí para você realizar alguma atividade mencionada. Você registra e nos marca aqui para você ver mais e tal. É só acessar a plataforma Eduque. E aí, agora é minha vez de brincar, pode ser? Então, deixa eu pegar aqui que eu vou brincar com vocês um momentinho.